Boa tarde a todos. Com muito prazer, damos sequência ao nosso ciclo Vertentes da Literatura Brasileira. E essa semana ainda estou aqui substituindo o coordenador Antônio Torres, que se encontra no Salão do Livro e que estará presente na próxima semana, na última conferência deste ciclo, 31 de março, 17h30. E o conferencista será o professor Fernando Paixão, da USP, e que vai falar sobre o poema em prosa A Terceira Margem, na próxima terça-feira, concluindo esse primeiro ciclo da ABL. Hoje temos o conferencista Braulio Tavares, que vai expor, vai dar o seu depoimento, a sua reflexão acerca da ficção científica, e intitulou a palestra dele A Ficção Científica e o Espaço Selvagem. Braulio Tavares nasceu em Campina Grande, escritor, compositor, com mais de 20 livros publicados nas áreas do romance, conto, ensaio, poesia e literatura de cordel. Em 2014, lançou o livro de contos 7 Monstros Brasileiros, pela Casa da Palavra, a antologia Detetive do Sobrenatural, pela mesma editora, e a coletânea de crônicas A Idade da Ignorância, pela editora da Universidade da Paraíba. Ganhou o prêmio de Caminho de Ficção Científica em 89, com A Espinha Dorsal da Memória, o prêmio Shell de Teatro em 92, com a peça Brincante, em parceria com Antônio Nóbrega, e o Prêmio de Literatura Infantil de 2007 com Flautista Misterioso e os Ratos de Hamelin, e o Prêmio Jabuti de Literatura Infantil em 2009 com A Invenção do Mundo pelo Deus Curumim, em parceria com Fernando Vilela. Então, como vemos, é um currículo muito diversificado, muito completo em várias áreas, e hoje ele nos vai brindar com a sua palestra sobre a ficção científica. Então vamos ouvir Braulio Tavares. Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer a Antônio Carlos Sequim, à Academia, por esse convite. Participar aqui nesse auditório, onde já vim assistir tanta gente importante, muitos amigos também, e é sempre um prazer falar de literatura. Conversávamos ainda há pouco sobre o clima dessas palestras, e eu disse, olha, se for um grupo de gente que gosta de conversar sobre livros, eu amanheço o dia e anoiteço a noite sem muito problema. Eu sou, acima de tudo, um leitor. Esse meu currículo aí, que o Sequim, é o currículo profissional, o currículo de realizações criativas e profissionais, mas, para mim, tudo começa e tudo acaba na leitura. Somos todos leitores. E o grande escritor, o escritor que se dedica realmente à sua escrita, é o escritor que sabe ler a si próprio e sabe avaliar os caminhos das obras, avaliar para onde vai a literatura do seu tempo, avaliar para onde vai a literatura do seu país, mas tudo isso vem depois. O que vem primeiro é a emoção de abrir um livro, está ali escrito capítulo 1, e você mergulhar numa aventura que você não sabe de nada, não sabe o que vai acontecer, e você vai conduzir pela mão de um autor, pela mão de alguém que diz, fui eu que criei esse universo, entra aqui comigo, que pegando na minha mão você está em segurança. E leva a gente ao longo de 200, 300, às vezes 400, 500 páginas, até a palavra fim, que nos deixa tantas vezes insatisfeitos. Então, na história de um leitor, chega também um momento em que esse leitor começa, mesmo, até inconscientemente, a trabalhar como um crítico. Ele começa a separar as coisas que, para ele, vão ficar na estante e as coisas que vão ser descartadas, o que, às vezes, ele nem gostou, mas ele sabe que é importante e conserva na sua biblioteca a si mesmo. E vai criando os seus critérios. Ao longo de mais de
40, talvez 50 anos, eu diria que eu leio a ficção científica desde os 10 anos de idade, começando com Júlio Verne e outros autores, como a maioria dos leitores, e eu fui criando assim o meu pequeno panteão de grandes escritores, e aos poucos fui descobrindo também a existência de uma ficção científica brasileira, que era coisa que, quando nós éramos pequenos, fazer ficção científica era como fazer cinema. Quem faz cinema? Os Estados Unidos. E nós podemos fazer cinema aqui no Brasil. Ah, mas é tão difícil, só quem faz cinema bem são os americanos. Nós não sabemos fazer cinema. Nos falta tudo, nos falta dinheiro, nos falta técnica, nos falta tecnologia, nos falta know-how, e a gente não consegue. Conseguimos, sim. Temos um grande cinema, já reconhecido, décadas a fio, no mundo inteiro. E temos uma ficção científica incipiente ainda, mas que já mostrou grandes nomes, uma ficção científica que, à sua maneira, tentou responder aqui com uma resposta literária brasileira, dentro dos diálogos brasileiros, da fala oral brasileira, dos ambientes, das paisagens brasileiras, dos problemas sociais brasileiros, tentou responder também com suas histórias a essa ficção científica norte-americana e europeia que nos chegava por todos os lados, que nos chegava por todas as livrarias, nos chegava nas bibliotecas e assim por diante. É sempre difícil você criar um corpus literário na vizinhança de outro corpus literário análogo, muito maior, muito mais visível, muito mais ruidoso, que chama muito mais a atenção. Então, a ficção científica brasileira sempre se caracterizou por essa ligação assim um tanto secundária em relação à corrente principal da ficção científica mundial. Que, na verdade, andei me referindo aqui aos Estados Unidos, mas eu diria que o núcleo da ficção científica internacional hoje é uma ponte entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, é a ficção científica de língua inglesa, que foi quem pôs de pé esse enorme banco de dados, de histórias, de temas, de personagens, e assim por diante. E junto dessa ficção científica de língua inglesa, desse canal entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, todas as outras ficções científicas, por melhores que sejam, e algumas são muito boas, são pequenas como a nossa. A italiana, a espanhola, a portuguesa, de tantos outros países importantes. E, na verdade, às vezes você nem precisa ter, para ter um grande autor, ter uma grande literatura coletiva. Na minha opinião, 2 dos maiores escritores de ficção científica em todos os tempos não tem nada a ver com essa cultura de língua inglesa. São o argentino Jorge Luis Borges, que tem muitos contos de uma ficção científica filosófica, pensada, teorizada, muito escrupulosa com relação aos temas do espaço, do tempo, da probabilidade e tudo mais. E o polonês Stanisław Lem, o autor de Solaris e tantos outros romances importantíssimos. Dentro de países que, em princípio, nada tem a ver com a ficção científica, com a tecnologia, com as viagens espaciais e tudo mais, dentro da Argentina, dentro da Polônia, são autores que criaram obras imensas, muito longas, com dezenas e dezenas de títulos, e que, à sua maneira, e dentro da sua cultura, e dentro da fala do seu povo, dentro do verbo usado pelo seu povo, eles souberam recontar as histórias tradicionais de ficção científica mundial. É isso que nós poderemos fazer aqui no Brasil, e muitos já tentaram. A origem da ficção científica, para mim, tem 3 núcleos principais ao longo da história, 3 fontes de inspiração, 3 bancos de dados, vou repetir essa expressão que para mim é muito importante, é um banco de dados de histórias, de personagens, de situações, de imagens, que está ali, a gente vai e recorre a ele quando é preciso. O primeiro desses bancos de dados é a literatura clássica das viagens extraordinárias, das ilhas maravilhosas, as lendas, os mitos, tudo aquilo que nos vem da Grécia Antiga, que nos vem dos países nórdicos, que nos vem dos países orientais, através das Mil e Uma Noites, com seus gênios que se escondem dentro de uma garrafa, a miniaturização das criaturas, com os seus tapetes voadores que, em certos momentos, nos lembram também as histórias de ficção científica sobre teleportagem, de você instantaneamente se transportar para outro lado do mundo ou para outro planeta. Em todas essas tradições de lendas, de mitos e de histórias fantásticas, que vêm desde os gregos até mais recentemente, nós encontramos as criaturas extraordinárias
descritas com tanto poder de imaginação pela ficção científica moderna, mas inspiradas nos gigantes, nos homens alados, as metamorfoses de Ovídio. Tudo isso são um verdadeiro monstruário, como dizia Carlos Drummond, de criaturas que estão à nossa disposição para que a gente as recrie, para que a gente as tire da vitrine e coloque de novo para agir, viver e atuar dentro da página, dentro da história. Esse banco de dados é um banco de dados que é domínio público, faz parte da nossa memória cultural, está impregnando ainda hoje os livros, os filmes, o teatro, a televisão, as histórias em quadrinhos. Eu conversando com amigos semana passada na Paraíba, amigos que desenham história em quadrinhos, e a gente falando sobre os super-heróis dos quadrinhos, os X-Men, Super-Homem, Quarteto Fantástico e tudo mais. E eu falei, isso é a mitologia grega, são os semideuses, aquelas criaturas que são metade iguais a gente e metade com um superpoder qualquer, que os destaca da humanidade e que traz sobre eles uma espécie de um estigma, porque na mitologia o semideus é poderoso e é perseguido. Ele tem um fado, ele tem um destino a cumprir. Tanto assim que muitas vezes a história de semideuses como Hércules, Teseu e tantos outros, tantos heróis desse tipo, não tem um final feliz. Mas eles inspiram hoje, e a necessidade psicológica, emocional das pessoas, que gerou esses semideuses de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, gera hoje os grandes heróis das histórias em quadrinhos, do cinema, e que empolgam da mesma maneira o entusiasmo, a imaginação e a fantasia de leitores jovens. Um segundo banco de dados que inspirou a ficção científica, nós podemos chegar um pouco mais perto. Século XIX, o chamado romance científico europeu, cujos grandes praticantes são Júlio Verne e H.G. Wells, que, por assim dizer, criaram os caminhos principais do gênero. O romance científico é um filho da Revolução Industrial, é um filho da tecnologia, um filho da máquina. Esses romances do século XIX são, de certa forma, herdeiros já do romance filosófico do século XVIII. Voltaire, Diderot, tantos outros autores que escreviam sátiras à humanidade, aos valores humanos, muitas vezes recorrendo a personagens que vinham de outro planeta, para se debruçar sobre a Terra, analisar o comportamento ridículo, patético dos seres humanos e emitir os seus julgamentos. No século XIX, tudo isso foi transfigurado, transposto e recomposto através de máquinas. O século XIX é a idade da máquina, é a idade do aço, é a idade do vapor, da locomotiva, da máquina a vapor, da tecelagem, de tudo isso que estava transformando as relações sociais e o pensamento do homem sobre o seu papel dentro do cosmos, a sua função dentro de um universo que, pela astronomia, começava a se descobrir que era uma coisa extraordinariamente grande e extraordinariamente rica de manifestações físicas e tudo mais, e começa, então, a existir as primeiras histórias de naves que se dirigem a outros planetas. Verne, curiosamente, o forte dele não era tanto a máquina, porque quando ele inventou a viagem à Lua, ele pressupôs os seus cientistas dentro de uma bala de canhão oca, que seria disparada por um canhão e que, em questão de segundos, transformaria todos os cientistas numa massa pastosa e sanguinolenta devido à aceleração brutal da pressão que o disparo de um canhão dessas dimensões provocaria. Mas, tirando essas liberdades poéticas, eu posso considerar isso uma liberdade poética, Verne tinha a imaginação do aventureiro, a imaginação do explorador, daquele que diz, vamos um pouco mais adiante para ver o que tem do outro lado dessas coisas que a gente ainda não conhece. Havia na França do século XIX, na Inglaterra do século XIX, aquele movimento de se expandir, a grande época de ouro do colonialismo, de expandir o domínio humano por todo o planeta.
expandir o domínio humano, o domínio do conhecido por sobre aquele planeta que era um espaço selvagem e desconhecido, a Ásia com seus mistérios, a África com seus mistérios também, e a Europa queria se derramar por cima desses territórios, derramando ali a sua cultura, os seus preceitos filosóficos, as suas ideologias políticas, a sua economia, o seu comércio e assim por diante. Então, houve uma tentativa de ocupação ideológica e física do homem sobre o planeta Terra durante todo o século XIX. E a gente pode dizer que no século XX começaram a pipocar as histórias de voo espacial, porque, ocupada a Terra, era preciso ocupar os corpos celestes. E isso foi um incentivo muito grande também. Então, esse romance científico é importante destacar também que o termo em inglês scientific romance se refere a um certo tipo de literatura imaginativa, porque, como os senhores sabem muito bem, a palavra romance em inglês não equivale semanticamente, de maneira exata, ao uso que fazemos da palavra romance em português. Romance em português, se perguntar para qualquer leitor, ele vai dizer, é um livro grande, uma única história grande, é um livro grande, com muitas páginas. Ou então é uma história de amor. A gente vê isso o tempo todo nas revistas. Né? Fulana de tal vai começar um romance com fulano na novela das 8, e assim por diante. Romance, em inglês, significa literatura imaginativa, ao contrário de novela, que seria a literatura de observação, a literatura realista, a literatura que acompanha o mundo como ele nos é dado. Então, quando os ingleses faziam scientific romance, eles criavam uma espécie assim, de um oxímoro que me parece muito criativo, porque se é científico, como é que é imaginativo nesse sentido romântico do termo? A expressão alemã para designar ficção científica, são 3 palavras longuíssimas que eu não me arrisco a pronunciar, mas diz assim também, diz narrativas científico-fantásticas. E isso me parece mais importante, mais rico e mais preciso do que simplesmente ficção científica. Ficção científica fantástica. Esse elemento, para mim, precisa estar vinculado também ao gênero, como se fez no romance europeu do século XIX. Uma terceira fonte, finalmente, seria a fonte que muita gente acha que é a origem de toda a ficção científica. As revistas populares norte-americanas, que começaram na década de 20 a serem publicadas, a famosa Pulp Fiction, os famosos Pulp Magazines, que eram vendidos por uma merreca, por uma besteirinha nas bancas de revista, e foram principalmente nos anos da Grande Depressão norte-americana, talvez o meio de diversão mais barato e mais acessível a um empregado norte-americano desempregado, juntamente com o cinema. Eram revistas que vendiam por 20 centavos de dólar, 25 centavos de dólar, e davam leitura para uma semana inteira. E as fotos das bancas de revista dos Estados Unidos nessa época são fotos sensacionais, enormes. Aquela revista pendurada de Pulp Magazines, de cima a baixo, histórias de amor, histórias de guerra, histórias de aventura, histórias de terror, histórias de faroeste, histórias policiais e histórias de ficção científica. Amazing Stories, criada em 1926 por Hugo Gernsback, que era um imigrante de Luxemburgo, e ele dizia, Amazing Stories, histórias admiráveis ou histórias espantosas, é uma tentativa de colocar para o jovem norte-americano, dizia ele no editorial, a grande literatura praticada por H.G. Wells, Edgar Allan Poe, Júlio Verne, os grandes influenciadores de toda essa literatura. E isso cresceu a um ponto que, de certa forma, os Estados Unidos acabaram se tornando o pai da criança. E muitos historiadores começam a história da ficção científica na década de 20, no mercado de revistas norte-americano, esquecendo todo esse substrato, esquecendo, minha gente, vultos monumentais, como Júlio Verne, que todo mundo conhece, H.G. Wells, que todo mundo conhece, e eles são considerados uma espécie assim, de precursores da ficção científica norte-americana. Para nós, aqui no Brasil, eles são mais importantes. Por quê? Porque na virada do século XIX para o século XX, ou na segunda metade do século XIX, nós, aqui no Brasil, não líamos muitos americanos, líamos os europeus. A influência na ficção científica brasileira começou através de autores franceses e ingleses, principalmente. A influência norte-americana veio surgir em nossa ficção científica lá pela década de 1930, já bastante depois. Nós temos uma figura ilustre aqui,
que é o Augusto Emílio Zaluar, que em 1875 publica aqui um romance chamado O Doutor Benignos. A história de um cientista com um grupo de amigos que, com um balão, ele faz uma viagem, depois abrindo o caminho através da mata, pelo centro-oeste do Brasil, encontra índios, encontra animais, trava batalhas e tal, e a certa altura ele entra em comunicação com um ser que habita no Sol, ele entra em comunicação telepática e esse ser lhe diz: faça isto, desbrave este seu país. Isso não é um país, isso é um continente ainda selvagem, um continente ainda por ser descoberto, um país-continente ainda por se inventar. E o que você está fazendo é uma coisa certa. Augusto Emílio Zaluar era um seguidor de Júlio Verne, contemporâneo de Júlio Verne. Em 1875, quando ele publicou o Doutor Benignos, Verne estava de vento em popa lá com as suas viagens extraordinárias publicadas pelo editor Hetzel, e saiu 1 ou 2 livros por ano. Era um dos autores mais famosos do mundo e já tinha um seguidor aqui no Brasil. Se nós entrarmos no campo das utopias, a gente pode até retroagir mais um pouco. Eu lembrava agora com o Sequim o livro Estatira e Zoroastes, de Lucas José d'Alvarenga, que é uma pequena novela que na época foi dedicada à Imperatriz Leopoldina, publicada em 1826. É a história de um Brahmane que conhece uma princesa, fica apaixonado por ela, ela viaja e ele a segue nessa viagem e vão parar num reino que é dominado totalmente por mulheres. Só as mulheres ocupam os postos de mando, porque o país foi invadido, era um país que estava enfraquecido por orgias, vida mansa e tudo mais, e quando um país vizinho invadiu, os homens não estavam em condições de defendê-lo. As mulheres fizeram essa defesa e surge uma rainha que foi a líder da resistência. E só as mulheres mandam. É uma ideia interessante. Em 1826 já existia uma proto-república, ou uma proto-civilização feminina guiada pelas mulheres de um autor brasileiro, de um autor que trabalhava dentro da literatura brasileira. Isso voltaria depois também. Nós temos uma escritora muito interessante no Ceará, que é a Emília de Freitas. Essa escritora, ela era poetisa, uma mulher que viajou muito, uma mulher muito instruída, e ela publicou um livro chamado A Rainha do Ignoto. É a história de um médico que vai passar férias no interior, tem um rio, e ele vê à noite passar o rio uma mulher lindíssima, vestida com uma roupa oriental, tocando uma harpa e cantando canções dolentes, e ele se apaixona por ela. Quando pergunta quem é, dizem: essa é a Funesta. Ela mora numa ilha aqui no litoral do Ceará, mas é uma ilha que é invisível e que só pode ser acessada por uma ferrovia subterrânea. E ele diz: mas eu estou apaixonado, eu quero seguir essa mulher. Então, como nessa ilha invisível só podem entrar mulheres, ele tem que se vestir de mulher. E as mulheres da ilha, isso é muito engraçado também, se vestem como cavaleiros templários. Então ele bota uma roupa de cavaleiro templário, que na cultura da história corresponde a se vestir de mulher, entra, né, vai a essa ferrovia e entra nessa ilha e tem uma série de aventuras. Isso é engraçado também, porque isso me parece ter uma pista interessante para os estudos de gênero no Brasil. Porque em Estatira e Zoroastes, o Brahmane só consegue seguir a Estatira vestindo-se de mulher para penetrar nessa utopia feminina. Isso é em 1826. O romance de Emília de Freitas é 1899. Uma história muito interessante, porque essa Ilha da Névoa, ou Ilha da Neblina, não lembro como é o nome, é uma utopia feminista, abolicionista, onde as mulheres mandam e fazem trabalhos assistencialistas junto com a população ali do litoral do Ceará. Esse livro é de 1899, ele foi redescoberto em 1980, foi essa a edição que eu consultei, tem na Biblioteca Nacional, e algum tempo depois ele saiu por uma editora universitária de Florianópolis. Então é uma obra cearense, mas que já foi redescoberta em Santa Catarina, e que é muito interessante como uma mistura dos elementos do romantismo literário, o romantismo poético e do romance propriamente dito brasileiro, já se misturando com temas do fantástico e temas da ficção científica estrangeira. Tem até um detalhe interessante, porque quando ela fala nessa ferrovia subterrânea,
realmente tem um trem que eles entram na estação do trem e o trem vai por baixo da terra até chegar na ilha. O livro tem um viés abolicionista também. Ela, durante a vida inteira, defendeu ideias abolicionistas. E depois eu me lembrei que nos Estados Unidos eles criaram o que eles chamavam de Subterranean Railroad, a estrada de ferro subterrânea, que, nesse caso, deve ser encarada só metaforicamente. Era um caminho de fuga dos escravos através dos Estados Unidos, onde eles andavam tantas horas por dia, iam de fazenda em fazenda, de sítio em sítio, de povoado em povoado, sendo recebidos em casas de abolicionistas, que eles já iam direto naquele endereço, e daí eles eram mandados para a estação seguinte, até eles subirem até o norte dos Estados Unidos, fugirem do sul escravagista. Então, isso é interessante também, porque a expressão ferrovia subterrânea, que era usada nos Estados Unidos de uma maneira alegórica, digamos, foi transformada por Emília de Freitas numa ferrovia subterrânea propriamente dita. E isto é uma das coisas, das figuras de linguagem preferidas da ficção científica. Pegar uma coisa que não poderia acontecer, que é simplesmente um modo de dizer, uma expressão, uma metáfora, seja lá o que for, e literalizar isto, mostrar que isso aconteceu fisicamente. A ficção científica faz isso o tempo todo. Não foi a única obra com cunho político dessa época, porque a gente precisa lembrar também que em 1868 para 72 surgiu uma obra do Joaquim Felício dos Santos, que é um grande historiador, autor da Memória do Distrito Diamantino, uma das obras que o deixaram na historiografia brasileira. Mas ele morava no norte de Minas e ele tinha um folhetim chamado O Jequitinhonha, em homenagem ao Vale do Jequitinhonha. E ele começou a criar, aí por volta de 1868, um folhetim em episódios que era Páginas da História do Brasil, escritas no ano de 2000. O que é que ele faz? Como ele era republicano, o negócio dele era infernizar a vida de Dom Pedro II, do Duque de Caxias, de José de Alencar e de tantas outras figuras do Império. Então, ele faz com que o Dom Pedro II seja projetado até o ano 2000 para ver o Brasil do futuro. Ele aparece na corte um médium que pode fazer uma projeção telepática mental que joga a pessoa vários anos no futuro. E Dom Pedro II chega no ano 2000, é recebido por um cicerone e vai passear pelo Rio de Janeiro. E é uma coisa muito engraçada, porque, evidentemente, como o autor é republicano, o Brasil já é uma república, todos os grandes países do mundo são repúblicas também, a monarquia está em plena decadência, e o pobre de Dom Pedro fica sofrendo um susto atrás do outro. Cada um mais malicioso, feito pela pena satírica do Joaquim Felício. Esse folhetim foi publicado em 1868 a 72, e ele foi redescoberto por Alexandre Eulálio, o nosso grande pesquisador de literatura brasileira, na Revista do Livro, onde saiu um grande artigo com transcrição de várias páginas do livro de Joaquim Felício. Eu consultei cópias dos originais no Arquivo Público de Minas Gerais. É uma leitura muito divertida, e era uma coisa escrita, como se dizia, ao correr da pena, sem grandes preocupações literárias, estilísticas, mas com um reflexo muito interessante da cultura na época, aquele caldo fervilhante de brigas entre republicanos, monarquistas e tudo mais. Então, isso reflete também uma coisa que sempre foi da ficção científica de qualquer país, como estará o nosso país no limite X de tempo. Daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, daqui a 1000 anos, e assim por diante. Outro livro nessa linha é o São Paulo no ano 2000, ou Regeneração Nacional, uma crônica da sociedade brasileira no futuro, de Godofredo Emerson Barnsley. É um americano, ou filho de americanos, que se radicou no Brasil, e o livro é de 1909. É uma daquelas utopias onde o sujeito tem uma solução para todos os problemas políticos, econômicos e sociais de qualquer país, e escreve um romance mostrando alguém desembarcando nesse futuro e mostrando que é que ali tudo dá certo. O protagonista desse livro, ele vai andando por São Paulo em 1909, vê uma série de comemorações, de coisas, vê os grandes problemas que São Paulo passava, adormece no banco de uma praça e, quando acorda, ele foi projetado 100 anos no futuro.
E tem um ancião do lado dele que diz: eu vou lhe mostrar esse mundo. No formato tradicional, clássico, narrativo, das grandes utopias, onde tem o narrador da história e o seu guia, que é uma espécie assim de Cicerone, e que faz um tutorial daquela nova sociedade. Nem sempre essas tentativas de visualizar o futuro do Brasil, as soluções políticas, econômicas para os grandes problemas do Brasil, nem sempre esses problemas são equacionados de uma maneira que nós hoje aceitamos. É muito engraçado porque nós podemos ver como se pensava em 1910, não só pelo que essas pessoas pensam de 1910, do 1910 onde vivem, mas como essas pessoas pensariam o que seria 2010 ou 2110, um futuro remoto. O nosso futuro é sempre condicionado pela ideologia do presente. É sempre condicionado pelas influências, pelas motivações, pelos desejos, os medos do presente. Tudo isso vai formatando de maneiras diferentes essa sensação de futuro que a gente tem e que muitos autores conseguem exprimir. Por exemplo, tem um outro livro que é Sua Excelência, a Presidente da República no ano 2500. É um livro de 1929, de Adalzira Bittencourt. Tem uma mulher que é presidente da República Brasileira. E me parece que é interessante, desde essa época, dois dos grandes problemas que esses utopistas brasileiros viam no Brasil eram problemas de eugenia e higiene. O Brasil era misturado e era sujo. Em todos esses livros, isso já foi, inclusive, observado também pelo meu colega Roberto Causo, de São Paulo, que escreveu um livro muito alentado e importante sobre a história da ficção científica no Brasil. O Roberto Causo, ele cita uma porção de trechos em que o mais importante que havia nessa ficção científica ou nessas narrativas utópicas do começo do século XX no Brasil era uma tentativa de fazer um país limpo, de fazer um país que fosse apresentável às nações civilizadas. E muitas vezes, como se diz, o céu de José é o inferno de João. Tem um ditado popular mais ou menos nessa linha. Às vezes, a utopia de alguém é uma distopia para nós. Tem um livro importante também, que é o livro de Rodolfo Teófilo, O Reino de Quiato, de 1922. Um médico pega um navio, há um naufrágio, e ele vai parar numa ilha chamada Quiato, onde tem essa cidade principal, que é um reino onde as pessoas encontraram o nível ideal de convivência, de redistribuição do trabalho, das riquezas, interação social e tudo mais. E nesse livro fininho, que deve ter 90, 100 páginas somente, um livro de 1922, o Rodolfo Teófilo, que era um professor, era um médico, era um indivíduo nascido na Bahia, mas criado em Fortaleza, e cujo nome está ligado à história da literatura do Ceará, era um educador, participou de muitas campanhas sanitárias, educativas no seu estado, em outros estados do Nordeste. Então, era aquele indivíduo que tem, digamos assim, a flama redentora da civilização, dizer assim, vamos civilizar este povo, vamos trazer. Quando o personagem dele chega no reino de Quiato, ele começa a ver que ali tudo funciona, existe uma certa surpresa dele ao ver que, por exemplo, o trem das 7h51 não chega às 7h52, chega às 7h51 em ponto, que isso é uma coisa que parece até impensável na nossa cultura social brasileira, e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue falar com ninguém nessa pretensa utopia, nesse pretenso paraíso social. As únicas pessoas com quem ele se comunica são um inglês que fica morando na mesma pensão que ele e o rapaz que trabalha na pensão. E o livro tem um final que eu considero nada menos do que kafkiano, que eles vão comemorar o aniversário do reino de Quiato, quando o rei atual subiu ao poder e tomou todas as providências de igualdade econômica, política, etc., etc. Então eles pegam trens e vão para um lugar no interior do país, e ele viaja junto com os outros. Quando descem lá, existem plataformas de cimento gigantescas dispostas para receber uma multidão de 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. E lá em cima tem uma tribuna de onde o rei vai falar.
E eles ficam ali parados e o narrador diz: depois de 1 hora de discurso, eu já estava suando porque estávamos no sol, mas os bravos cidadãos de Quioto resistiam heroicamente e eu via que era a flama da democracia que os fazia ter a resistência para aguentar 1 hora de discurso, 2 horas de discurso, 3 horas de discurso. E o rei vai resumindo a história do reino de Quioto inteira. São 6 horas seguidas de um discurso do rei e eles parados ali, de pé, num chão de cimento, escutando o rei falar. Então, isso é o tipo da coisa que, para o autor, na época, deveria parecer um sonho utópico de igualdade, de cidadania, seja lá o que for, mas que, para nós, que já lemos Kafka, principalmente, parece um pesadelo kafkiano quase que comparável à colônia penal ou outros. Nem sempre a utopia é a utopia para todo mundo e, muitas vezes, a utopia, mais do que até o retrato da sociedade presente e contemporânea do autor, essa utopia projetada no futuro, onde ele é mais dono de suas ideias, ele pode manipulá-las à vontade, porque não precisa ficar preso ao factual e histórico do momento. Muitas vezes, essas utopias mostram muito melhor o que os escritores e o país pensavam de si mesmos em determinada época. É um estudo importantíssimo e um estudo que agora está sendo feito também por pesquisadores dos Estados Unidos. Tem algumas brasilianistas que estudam a ficção científica brasileira e que todo meio de ano, quando são as férias de verão lá dos Estados Unidos, elas vêm aqui. Tem a Elizabeth Guinway, que é professora na Universidade da Flórida, tem a Rachel Haywood Ferreira, que é uma pesquisadora que fez um livro, A Emergência da Ficção Científica Latino-Americana, falando de alguns desses escritores brasileiros e escritores também argentinos e mexicanos, contemporâneos destes. Então, havia em todo o nosso continente, havia em Buenos Aires, havia na Cidade do México, havia no Peru, havia na Colômbia, havia no Brasil, no Uruguai, escritores quase que isoladamente, quase que esquecidamente, tentando puxar de longe, não a ficção científica norte-americana, das revistas populares, mas aquela ficção científica do H.G. Wells, que era também um visionário com relação à história do futuro. Uma ficção científica inspirada também nos contos filosóficos de Voltaire, de Diderot, as novelas de gente visionária como Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver, como também Rabelais, as viagens lá do seu Pantagruel por tantos ambientes que lembram a ficção científica, no sentido de que vamos falar disso, mas não pode falar da sociedade atual, então vamos falar daquilo. É um pouco a ficção fantástica tem um pouco aquele recurso que é muito lembrado na piada do bar do português, que todo dia o pessoal ficava dizendo piada e o português disse: agora não pode mais contar piada de português aqui no bar. Então os caras chegaram no outro dia e um chamou o outro, aí disse: era uma vez 2 japoneses, um se chamava Manuel, o outro se chamava Joaquim. É isso que a ficção científica faz o tempo todo. Em vez de dizer assim, isso aqui é o Brasil, um se chama Manuel, o outro se chama Joaquim. Diz, não, isso aqui é Marte, mas um se chama Manuel, o outro se chama Joaquim. A realidade é a que ele está vendo. A realidade é a que ele está querendo criticar ou elogiar, retratar, fazer reparos. Tudo isso está incrustado numa narrativa que é muitas vezes projetada num planeta Marte ou numa Lua, com florestas, com rios, com cachoeiras, uma natureza pródiga, exuberante, que até lembra a natureza do próprio planeta Terra. Então, aquilo só é Marte nominalmente, aquilo só é a Lua nominalmente, é do Brasil que se fala, é da terra e dos terrenos, dos nossos problemas terrenos, mas que muitas vezes, ou por problema de censura, ou do olho do mercado, ou de influência, seja lá o que for, isso é projetado para outros planetas e outros sistemas. Dentro da ficção científica norte-americana, existe muito isso também, e os críticos norte-americanos têm uma expressão para dizer das histórias que não inovam rigorosamente muita coisa. Ele diz assim, é o Kansas, mas tem 2 luas. Então é outro planeta.
É um planeta que tem 2 luas, então já se vê que é outro planeta, mas é o Kansas. As pessoas se comportam como no Kansas, as relações familiares são as mesmas, e a gente vê também o quanto, não é só a nossa, a ficção científica norte-americana também é provinciana, é bobinha, é incapaz de pensar fora daquela moldura a que está acostumada. A gente vê histórias que se passam no ano 2500, das pessoas fumando, batendo a cinza no cinzeiro. Não se imaginava que o coitado do cigarro ia entrar num opróbrio tão grande como está vivendo nesse começo de século. Então, na ficção científica norte-americana dos anos 60, dos anos 70, as pessoas fumam desbragadamente na torre de comando da espaçonave, as pessoas fumam em planetas desconhecidos, existem civilizações que nunca tiveram contato com a Terra, os nossos astronautas desembarcam lá, só astronautas americanos começam a falar com aquelas criaturas verdes, de 2 metros de altura, com asas negras, que são telepáticas, e fumam. E quando vão trocar de roupa, pedem licença, se fecham e saem depois com a roupa trocada. Ou seja, os mesmos rituais, os mesmos pequenos hábitos que nós temos aqui. Ou seja, tem 2 luas, mas é o Kansas, mas é o Brasil. É disso que esses autores sempre estão falando. Eu usei aqui para o título dessa palestra a expressão espaço selvagem. O que é o espaço selvagem? Num primeiro lugar, é o Brasil, é o espaço físico geográfico brasileiro que foi objetivo de tantas e tantas histórias de exploradores, aeronautas, desbravadores, militares, bandeirantes dos tempos modernos que se embrenham pelo cerrado, pela mata, pelas montanhas, por nossas cavernas, ainda hoje pouco exploradas, pela floresta amazônica, e lá descobrem heranças culturais remotas dos nossos índios, dos incas, maias ou astecas, que muitas vezes o sujeito está andando por dentro da floresta amazônica e, de repente, rasga-se o véu da mataria e surge uma cidade inca na frente dos personagens. Estávamos lembrando ainda agora o Menotti Del Picchia, o grande poeta modernista de São Paulo, que tem um livro que encantou minha infância, e imagino que é a de milhares de brasileiros, A Filha do Inca, um livro de 1930, onde Menotti Del Picchia também, ele diz no prefácio do livro que queria fazer aqui no Brasil uma literatura para os jovens, nos moldes do que Júlio Verne tinha feito na França, uma literatura que fosse aventurosa e que, por isso, seduzisse o jovem leitor, e, ao mesmo tempo, que também tivesse informações importantes, que fosse também instrutiva para o jovem leitor, como Júlio Verne queria e sempre fez. A Filha do Inca começa com uma das imagens mais poderosas da ficção científica brasileira. Os oficiais estão fazendo uma expedição, morrem todos, ficam somente o oficial e o seu ajudante, o seu Sancho Panza. E eles vão andando assim, tem um deserto, e eles veem no horizonte uma linha branca, cortando o deserto de ponta a ponta, e eles acham que aquilo parece uma muralha branca. Eles dizem, uma muralha? Não é possível. E eles vão se aproximando. Quando eles vão chegando mais perto, eles percebem que essa muralha, na realidade, é uma fila imensa de esqueletos de animais e de pessoas amontoados uns sobre os outros, numa linha escrupulosamente reta, que se perde de horizonte a horizonte. Só esqueletos. E quando eles se aproximam, vê que são esqueletos que estão de criaturas que morreram ali exatamente naquele ponto, muito tempo atrás, porque eles encontram dinossauros, eles encontram um esqueleto de mamute, eles encontram esqueletos de 1000 animais diferentes e esqueletos humanos de índios recentes que não poderiam estar ali há mais do que alguns meses. E parece que todos morreram ali e tombaram ali. Então, eles passam por outro lado para examinar isso melhor e, numa certa hora, vem um helicóptero de socorro, que eles tinham chamado, e tenta cruzar essa linha. Então, quando tenta cruzar a linha, o helicóptero explode, cai ao chão e se junta aos outros esqueletos. O que era isso? É uma cidade que existia do lado de dentro dessa muralha, protegida por uma barreira elétrica, e, no momento, aí entra o lado da Pulp Fiction, é o lado do melodrama, é o lado do romance de folhetim, onde as coincidências sempre vêm resolver um problema grande do personagem e que se torna também um problema maior ainda do autor. Ele tem que dar um jeito do personagem entrar. Então, houve um momento em que essa barreira elétrica falhou, eles conseguiram entrar,
a barreira foi recomposta e quando o helicóptero tenta passar, ele cai. Então, essa barreira estava ali há milhares e milhares de anos, milhões de anos, na verdade, se contarmos a presença ali dos dinossauros. Todo animal, ou todo ser que se aproximava daquela barreira, era instantaneamente eletrocutado, caía, e o seu corpo ia se desfazendo, e ao longo dos milênios ficava ali somente o esqueleto, se juntando àquela gigantesca muralha que se perdia nos horizontes. Então, eles chegam numa cidade onde uma civilização altamente evoluída tecnologicamente, as pessoas têm aquela mochilazinha helicóptero que põe nas costas, tem uma hélice aqui, o sujeito sai voando sozinho e tal. É uma história de aventuras. Tem também a filha de um Inca, a filha de um rei Inca que estava sendo presa ali como refém de alguma guerra e que, evidentemente, o nosso bravo protagonista acaba se apaixonando por ela e ele foge desse lugar carregando a princesa consigo. Isso aí são os moldes tradicionais da narrativa de aventura, não são de maneira nenhuma tocados, são clichês sagrados e intocáveis para a narrativa de aventura do leitor jovem. O Menotti Del Pique tem também outro chamado Calum, Mistério do Sertão, onde ele prolongou isso mais um pouco, mas ele deixou influências. Por exemplo, em 1940, o Jerônimo Monteiro, grande escritor popular paulista, que escreveu policial, terror, ficção científica, todas essas coisas, o Jerônimo Monteiro escreveu A Cidade Perdida, que é também uma expedição que vai na floresta para localizar uma cidade onde viveram descendentes dos Atlantes, por exemplo. Nós temos até essa questão da presença da Atlântida no espaço selvagem brasileiro, a quantidade de histórias em que alguém se embrenha assim, nos grotões do Brasil e descobre lá alguém que fugiu da Atlântida ou descende de quem fugiu da Atlântida, é uma quantidade de histórias muito grandes. Parece que nós nos julgamos os herdeiros da civilização da Atlântida, como se todo o propósito da existência daquela civilização e da sua perda fosse trazer essa herança cultural aqui para o nosso país. Temos, inclusive, na poesia brasileira, um livro muito curioso, que é um livro de 1957, chamado A Atlântida, de Amílcar Quintela Júnior. É um poema épico, em 10 ou 12 cantos, em estrofes camonianas, rimando AB, 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 CC, muito bem escritas, por sinal, que conta a vida na Atlântida, ao longo de todos esses contos. Quando vai chegando no terceiro para o quarto canto, os atlantes já sabem que o seu continente vai ser submerso pelas águas, eles começam a preparar navios para fugir dali, há a catástrofe, eles fogem, vêm na direção do oeste, chegam no litoral de um continente desconhecido e eles descobrem que isso correspondia nos mapas dele a uma região chamada Beracil. E ali eles chegam numa localidade chamada, aquela área de Paraíba, e encontram um rio, e junto desse rio, uma pedra horizontal muito grande, junto ao rio que chamam de Enga. E nesta pedra eles traçam símbolos contando a história de como a Atlântida foi destruída e eles vieram para cá. Então, ele coloca na Paraíba, muitos de vocês devem ter visto ou ter ouvido falar na famosa Pedra do Ingá, que é um dos sítios arqueológicos mais conhecidos da Paraíba. Fica a mais ou menos 1 hora de carro de João Pessoa, e é uma pedra com signos que nunca foram decifrados. Há décadas que vêm antropólogos e paleontólogos do mundo inteiro para fotografar e avaliar essa rocha, e a imaginação do Amílcar Quintela, em 1957, foi dizer que aquilo ali era como se fosse uma estela gravada para gravar todos os sucessos da aventura, da destruição da Atlântida e de como eles vieram para refundar a Atlântida na minha querida e pequenina Paraíba. Isso nos mostra que autores individuais puxam sempre a brasa para a sardinha que melhor alimenta a sua imaginação. Esses autores, quando eles não estão preocupados em saber qual é a moda, os temas que estão na moda na ficção científica norte-americana, o que é que está sendo comprado por Hollywood e tudo mais, quando o autor brasileiro não está preocupado com isso, que é sempre um perigo, não só na ficção científica, mas quando ele recorre à memória profunda dele,
quando ele, nesse momento, consegue se distanciar do Brasil, que ele vê nas ruas, na televisão, nas bancas de revista, e ele consegue pensar nesse Brasil profundo. Então, curiosamente, não vou arriscar nenhuma teoria do porquê, mas, curiosamente, nos autores brasileiros ressurgem incas, astecas, maias e atlantes. É como se esses povos pertencessem a um grande território, ainda por ser redescoberto da psique brasileira, da nossa cultura, talvez do nosso desejo de ter pertencido a algo mais civilizado do que o que Pedro Álvares Cabral e seus colegas encontraram. O índio brasileiro não tem muito uma presença marcante na ficção científica brasileira, porque o índio vive naquela sua utopia anarquista e igualitária em que todos são iguais. Não se vê ali a presença da máquina, e para ser ficção científica tem que ir a máquina. Não se vê ali a presença da indústria, não se vê ali a presença do prédio de muitos andares, das máquinas voadoras, das máquinas de telecomunicação, das barreiras elétricas para afastar os seus inimigos. O escritor brasileiro é sempre tentado a puxar um pouco para o lado da tecnologia, porque na nossa equação mental, ciência igual a tecnologia. Mas quando nós vamos para esse espaço selvagem brasileiro, quando nós vamos para descobrir isso, é como se esses autores estivessem dizendo assim: nós já éramos assim, nós já fomos assim, só não sabíamos ainda que tínhamos isso no nosso país. É um espaço selvagem que vai ser colonizado, que vai ser descoberto, invadido, ocupado e trazido para as nossas cidades, trazido para a nossa cultura oficial, vai fazer parte do Brasil oficial. Isso pode ser visto também, imagino eu, como um espaço selvagem no sentido mais metafórico, é um espaço selvagem da mente brasileira. Há certas coisas que a literatura brasileira chega, pisa no umbral e recua. Não quer mergulhar muito a fundo. É um espaço selvagem que temos também, de certas discussões, principalmente essas discussões sobre eugenia, sobre raça, sobre classes sociais e tudo mais. Isso é uma discussão que a ficção científica, o romance utópico, todas essas formas de inventar ou reinventar o presente e o futuro, são temas que podem ser muito bem utilizados por esse tipo de literatura. São temas que podem ser questionados sem aquela preocupação de estou falando do meu país, citei nomes de pessoas, citei nomes de instituições. Não, manda para outro planeta que tem 2 luas e é o Kansas. Não é o Kansas, é o Rio de Janeiro com 2 luas. Ficaria mais bonito ainda. Mas é o nosso Rio de Janeiro, é o nosso Brasil, é o nosso São Paulo, é a nossa Paraíba. São todos esses lugares que esperam a nossa reinvenção. Eu queria encerrar fazendo um comentário com relação ao papel do escritor de ficção científica aqui no Brasil. Eu participo de muitos eventos no Brasil inteiro, geralmente em contextos universitários. Semana que vem, por exemplo, na próxima terça-feira, estarei falando na UERJ, no Encontro sobre o Insólito, que o Flávio Garcia coordena na UERJ todos os anos, sobre a literatura do insólito, do bizarro, do extraordinário, do incomum. E a ficção científica também se inscreve dentro disso. E nós discutimos muito: será que o escritor brasileiro de ficção científica tem a obrigação de falar do Brasil? Ou ele pode simplesmente pressupor que está falando de uma civilização noutra galáxia, no outro sistema solar, e assim por diante. Eu criei um personagem num artigo que depois ficou muito conhecido e que talvez seja a minha grande contribuição teórica à ficção científica brasileira, que é o seguinte: imagine que você abre um romance de ficção científica brasileiro, sem saber o que é. Tem lá, capítulo 1. A gigantesca frota de espaçonaves aproximava-se do cinturão de Órion. Milhares e milhares de estrelas refugiam de encontro ao negro rutilante do espaço sideral. 20 e tantas naves carregando uma força de imigração de 150 mil pessoas para colonizar um novo sistema solar na maior empreitada já levada a cabo pela humanidade. Na torre de comando estava sentado o capitão Barbosa. Então, a gente vai lendo e vendo que tudo aquilo é grandioso, mas quando diz assim, o capitão Barbosa,
Aí dá um certo circuito, aí você diz, será que esse negócio vai dar certo? Com um capitão chamado Barbosa na frente? É um excesso de realismo. E é isso que a nós, escritores brasileiros de ficção científica, surge muitas vezes como um obstáculo a ser vencido. Porque quando a gente dá nomes brasileiros, quando a gente recria tipos brasileiros, todos esses tipos são conhecidos na medula, dentro do sangue de todos nós. Nós sabemos quando aquilo soa falso. Nós sabemos, nós percebemos quando aquilo não é bem daquele jeito, que alguém não faria aquilo dessa maneira. Estamos ainda à espera de uma ficção científica brasileira madura e que recrie esse Brasil dentro dessa linguagem do futuro. Eu mesmo, eu já fui acusado até em debates desse tipo, Sequinha, as pessoas dizem assim, diga dentro da sua obra quantas histórias se passam no Brasil. Eu digo pouquíssimas, porque eu gosto de escrever sobre lugares totalmente imaginários, lugares totalmente inventados, onde eu sou o rei, eu faço o que quiser, é como se fosse um quadro, é como se fosse um desenho animado, eu crio tudo. Tenho 2 ou 3 contos, inclusive que se passam no Rio de Janeiro, num futuro próximo, que só poderiam se passar no Rio de Janeiro. Mas eu gosto de escrever no momento em que eu me liberto dessa obrigação de ser fiel ao que todo mundo conhece tão bem quanto eu. E eu acho que todos os escritores brasileiros passam um pouco por isso. É um desafio que se coloca para nós. No momento da criação, eu defendo a liberdade total e absoluta da imaginação do autor, que só tem compromissos consigo mesmo, com sua consciência, com sua imaginação e com a folha em branco. Ninguém é obrigado a escrever sobre o Brasil, ninguém é obrigado a enfocar esse ou aquele tipo de problemas. Agora, quando nós pegamos, assim como às vezes os meus amigos do Anuário de Literatura Fantástica de São Paulo, Marcelo Simão Branco e César Silva, eles fazem às vezes, eles dizem, esse ano saíram, sei lá, 25 romances brasileiros de ficção científica. 4 se passam no Brasil. Isso é um dado. O que significa? Não sei. É um receio, é um preconceito, é achar que só dá certo se for com nome americano, uma ambientação americana. Não sei. Merece uma análise. Mas nenhum desses autores é obrigado a situar nada no Brasil. O autor é livre. Agora, nessa liberdade do autor, em que ele muitas vezes decide não fazer no Brasil, existem outras forças tectônicas me pressionando para que eu escreva do jeito que eu gosto de escrever. Então, essa minha liberdade, que eu acredito ser total, é uma liberdade condicionada por fatores que me influenciam no meu inconsciente, nas minhas expectativas, no meu gosto por certas imagens, situações e assim por diante. Então, eu diria que estamos ainda no começo da criação de uma ficção científica brasileira. Falei aqui esses nomes importantes do fim do século passado, começo deste século, porque, para mim, são o nosso vínculo com a literatura do romance científico europeu do século XIX, e que esse romance foi mais importante até meados do século XX, esse vínculo foi mais importante do que com a literatura norte-americana, que é quem predomina hoje, tranquilamente, em todos os jovens leitores e escritores de ficção científica. Então, mudamos de foco de uma Europa, século XIX, para uns Estados Unidos, século XX e XXI. É o destino das literaturas dependentes, das literaturas que correm em paralelo com mercados literários e tradições literárias mais pesados do que a sua. Mas é um trajeto agradável, é um trajeto que nos dá a liberdade de imaginar, um trajeto que nos dá a liberdade de propor para o Brasil soluções reais, ou mesmo soluções caricaturais, imaginárias, mas que tenham, às vezes, também um aspecto de crítica, um aspecto de sátira ao momento presente. Não importa se são brasileiros escrevendo sobre o Brasil de sua época, o Brasil do futuro, ou civilizações em outros pontos da galáxia, mas todos esses estão condicionados pelo seu momento histórico, pelo seu momento literário e sua formação literária. E tanto quanto cabe aos escritores da literatura mainstream, esses escritores também estão na tarefa de imaginar coletivamente o Brasil. Muito obrigado. Então, agradecemos aqui a Belo Tavares por essa palestra tão viva, né? Tão pessoal e, ao mesmo tempo, tão informativa e abrangente. E, como na semana passada,
à guisa assim, de um rápido complemento, eu gostaria de mostrar a vocês algumas imagens de alguns livros sobre os quais o Braulio falou. Aí temos a Folha de Rosto de Statira e Zoroastes, que é de 1826, do mineiro Lucas José de Alvarenga, e consta ser a primeira novela publicada por um brasileiro. Então, inaugurando a ficção de autoria brasileira, seria essa novela, que infelizmente nunca foi reeditada. Mas ela pode ser lida, quem se interessar em acompanhar essa história, né, que ele resumiu também de maneira tão saborosa, podem encontrá-la no apêndice de um livro chamado Letras Imperiais, que Hélio Viana, o historiador, publicou em 1961. Então, nunca houve a reedição autônoma, mas ela se encontra no apêndice das Letras Imperiais de Hélio Viana, de 1961. Temos aqui a capa, com melhor sorte, né, do Doutor Benignos, que originalmente é de 1875, de Augusto Emílio Zaluar. E esse autor e esse livro, né, teve uma sorte dupla, não só por ter sido reeditado, contrariamente ao que não aconteceu com Statira e Zoroastes, mas por ter ganho em 1994, nessa sua nova edição, um prefácio do nosso confrade José Murilo de Carvalho, que assinalou a influência de Júlio Verne e o fato de se tratar do primeiro romance brasileiro que tematiza a ciência. Esse romance de 1875. Temos aí a capa da terceira edição da Rainha do Ignoto, de Emília de Freitas. E a primeira edição, de 1899, só se conhece um exemplar e incompleto. Houve uma segunda na Universidade Federal do Ceará, nos anos 60, e, finalmente, essa terceira edição, de 2003, apresentada e organizada por Constância Lima Duarte. Outro livro também aqui citado é O Reino de Quiato, do baiano cearense Rodolfo Teófilo, e saiu com essa moderna capa estilizada, né, bonita, 1922, publicado por Monteiro Lobato. E é curioso porque Monteiro Lobato também se envolveu em questões de eugenia, que era um tema polêmico, né, um tema controverso, Emílio Kell e outros, e Monteiro Lobato endossou essa publicação e que não teve sequência. Realmente, o Reino de Quiato só existe nessa edição de 22, e como o Braulio comentou, o autor, Rodolfo Teófilo, foi um notável polígrafo cearense, e as suas obras mais famosas são romances naturalistas, como A Fome e Os Brilhantes. E ele é autor também de um livro de botânica elementar e de um curioso livro intitulado Ciências Naturais em Contos. Pega a matéria de ciências naturais e transforma isso em narrativa para tentar seduzir a juventude. E sobre ele, houve recentemente a publicação de uma biografia efetuada por um grande biógrafo contemporâneo, que é Lira Neto. Então, Lira Neto, que é o autor de uma notável biografia de Getúlio Vargas, escreveu uma extraordinária biografia sobre José de Alencar e também publicou um estudo sobre a vida e a obra de Rodolfo Teófilo. Nessa questão da eugenia, eu cito aqui apenas a epígrafe, né, digamos, mais do que epígrafe, seria também um pequeno comentário que o próprio Rodolfo Teófilo escreveu. A epígrafe é Mens sana in corpore sano, tá? É a legenda dele. E aí ele fala da fraternidade humana, e no terceiro parágrafo dessa apresentação ele diz: para que o homem recupere a saúde perdida no transcorrer dos séculos, é preciso acabar com os 3 fatores da degeneração do gênero humano: o álcool, a sífilis e o tabaco.
Ele põe... Bom, sífilis, todo mundo de acordo, tabaco mais ou menos, álcool, há controvérsias. Há um livro de Adalzira Bittencourt, que saiu em 1929 por uma importante editora de Augusto Frederico Schmidt, Schmidt Editores, né? Ainda não se fez o estudo que merece a figura de Schmidt como editor, que ele lançou, entre outros, publicou Jorge Amado, Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. Este livro foi reeditado em 1996, numa coedição da Tempo Brasileiro, e com uma outra narrativa. O título do livro de 96 é Duas Modernistas Esquecidas. Uma delas é a Dalzira, a outra era Ercília Nogueira Cobra. E nesse livro, Duas Modernistas Esquecidas, temos esse livro da Dalzira e da Ercília, o livro Virgindade Anti-Higiênica, um livro que foi proibido e apreendido pela polícia, né? Bom, e só para dar uma puxadinha contemporânea, e que certamente o Braulio falaria, se tivesse tempo, ficaríamos aqui ouvindo o tempo que ele quisesse, mas temos limites, só para ressaltar a importância de Fausto Cunha, um grande crítico literário, um dos maiores do Brasil, e um ficcionista quase que exclusivo da área de ficção científica. E devemos lembrar que esse livro, As Noites Marcianas, integrou uma coleção específica de um grande editor, vivo hoje, com perto de 90 anos, que é Gumercindo Rocha Doria. Gumercindo Rocha Doria criou as edições, né, GRD, e, entre outros escritores, lançou simplesmente Nérida Pinhon e Rubem Fonseca. Foram dois, além de Mário Faustino. E Gumercindo Rocha Doria, um aficionado do gênero, né, criou uma série específica para ficção científica, com autores de língua inglesa e também com o Fausto Cunha. E não contente com isso, pouco tempo depois, esse livro é de 60, em 61, Gumercindo Rocha Doria publica a primeira antologia brasileira do gênero, Antologia Brasileira de Ficção Científica, com 10 autores, alguns desses autores com incursões eventuais na área, a exemplo de Antônio Olinto, a sua esposa Zória Seljan, Diná Silveira, e com outros nomes concentrados na matéria, como Fausto Cunha e Jerônimo Monteiro. Também devo lembrar que esse volume ganhou um belo prefácio de João Camilo de Oliveira Torres. E nesse prefácio, João Camilo destaca o que o Braulio sublinhou aí, que é o descompromisso do gênero para com o realismo. Então, esse descompromisso seria o grande trunfo da ficção científica, apesar também de nós sabermos e ouvimos aqui essa figuração alegórica, né, em que muitas vezes essa imaginação voa, mas voa com uma alegoria de uma realidade presente e que é facilmente compreensível. Finalmente, eu gostaria de dizer que, quando nós pensamos nesse curso, ficamos um pouco em dúvida na diretoria, né, que vertentes pouco trilhadas da literatura nós iríamos abordar. E aí pensamos, literatura de cordel é um belo tema, ficção científica é um belo tema também. Literatura de cordel, Braulio Tavares é o grande especialista. Ficção científica, Braulio Tavares também. De uma forma ou de outra ele estaria aqui. E quando eu comentei essa nossa dúvida com ele, acabamos optando pela ficção científica, ele disse, não, tudo bem, se quiser eu falo da relação entre o cordel e a ficção científica. Então isso pode ficar para uma próxima oportunidade. Está encerrada a sessão. Obrigado a todos.
Música